Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou um apaixonado por Minas, sou um apaixonado por Belo Horizonte. Eu passei boa parte da minha infância visitando a Fazenda dos Tios em Vazante, que acho que a maioria aqui não conhece. Vazante, Patos de Minas, participando lá da Festa do Milho. Então, assim, a culinária mineira, os produtos mineiros sempre fizeram parte da minha infância e depois da minha vida como um todo, né? Então, é um grande prazer estar aqui nessa retomada. Acho que agora que a gente está voltando com eventos, né, é muito importante essa iniciativa do Marcelo, aqui do Cumbuca, trazer isso para o debate. A gente vai ter uma dinâmica, cada um vai contar um pouquinho da sua história e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês também, tá? Se não tiver microfone, acho que só levanta a mão e a gente, como o auditório é compacto, acho que a gente escuta bem, tá bom? Bom, eu vou ter aqui, então, o Pedro Albuquerque, que é da Orion, que criou, no meio da pandemia, aí, cozinhas para delivery, né? Foi uma mudança e tanto, ele vai contar um pouquinho de como foi. Pedro tem 24 anos, sabe, Pedro? Sim. Bastante jovem, aí vai ter umas histórias boas para contar. O Daniel Ribeiro, que tem as casas Redentor e Raiz Marmita, vai ter que ir lá para São Paulo, porque tem uma casa chamada Redentor lá, que é péssima, né? Então a gente vai ter que ir lá brigar por esse nome aí, falar que o nome está registrado aqui, tá bom? Ele tem a casa com 18 anos já, né? 18 anos, tem uma história legal, que na pandemia ele teve que investir no serviço de deliveries e criou aí o Raiz Marmita Saudável. E o Frederico, que já é de um grupo que também tem casas em São Paulo, que é o Grupo Chalezinho, várias outras coisas, e ele também passou por mudanças grandes aí na pandemia, tendo que se reinventar o seu negócio aí. E aqui também, para fazer parte, né, fazendo a presença feminina, né, tinha que ter mais mulheres aqui em cima, né, tá a Simone Lopes, que é a gestora de agronegócios do Sebrae, é isso? Não. Coordenadora estadual do programa Prepara Gastronomia. Ela é graduada no agronegócio, certo? Isso, então tá bom. Então, vamos começar com o Pedro. Pedro, conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Beleza. Prazer, pessoal. Meu nome é Pedro Albuquerque. Eu queria agradecer, antes de tudo, a oportunidade ao Marcelo. Como você mesmo disse, Ricardo, sou jovem, a empresa é jovem, primeira vez que eu tenho a oportunidade de discutir perspectivas sobre o mercado, falar um pouco sobre a empresa, então é um prazer. O meu trajeto ele começa desde novo, sempre entusiasta por gastronomia. Meu pai cozinha muito, minhas avós cozinhavam muito, então eu sempre gostei, sempre fui enfim, sempre estava ali na beirada do fogão, sempre gostei mesmo. E futuramente a minha formação foi em engenharia civil no IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, aqui de Belo Horizonte. Quando eu saí da faculdade, eu queria fazer alguma coisa diferente. Queria criar alguma coisa que tivesse a ver comigo, que tivesse a ver com a minha formação, as duas ao mesmo tempo. Pesquisando ideias ao redor do mundo, né, a gente sempre vê que tem ideias maravilhosas por aí, a gente sempre tem a oportunidade de trazê-las para o nosso contexto. Foi onde surgiu as ideias das cozinhas para delivery. Então, a gente viu que ao redor do mundo estavam nascendo esses centros de cozinhas para delivery, e a gente resolveu trazer um desses para Belo Horizonte, proporcionar a nossa capital com essa infraestrutura também, que é comum, muito comum na Ásia, vem crescendo na Europa, pouco comum nos Estados Unidos por algumas particularidades, mas no Brasil estava nascendo. E lá em 2019, ainda antes da pandemia, legal dizer isso, que a gente construiu a ideia, a concepção foi feita antes, foi executado durante a pandemia e colocado em prática durante a pandemia, então. Bacana, bacana. Vamos passar agora. Quem quer falar? Tem alguém que quer falar primeiro aí? Senão, vem aqui. Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Vamos falar com o Frederico, então. Beleza, vamos lá. Primeiro foi um desafio enorme, né? Entrar aí nessa pandemia, né? Então, a gente tinha um pouco mais de 500 colaboradores e todas as projeções que a gente fez, nenhuma fez sentido com o tempo, né? E sofremos bastante, tivemos que nos reinventar muito. E até o delivery, por exemplo, era um grande desafio para a gente, porque somos muito ligados à experiência, ao ambiente. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, a gente não está aqui para falar só de coisa boa, né? Para os tombos também, né? Que o Marcelo falou, os aprendizados e tudo. Aqui a gente apanhou para caramba de delivery. São Paulo a gente conseguiu ter uma ótima experiência e até virou um novo negócio. A gente conseguiu, estamos agora abrindo uma cozinha isolada dos restaurantes só para dedicar ao delivery.
Então, acho que foi mais um caso de reinvenção e a gente veio com um delivery totalmente de experiência, onde num dia dos namorados se conseguia pedir uma música para tocar no piano, conseguia vir algumas experiências diferentes além da comida, kit, várias coisas. Então, a gente conseguiu inovar bastante durante a pandemia, né? Eu comecei da pandemia, nem falei do patraço, até para Marcelo falou, vamos sem apresentações e sem currículos. Então, acho que é isso um pouco assim da reinvenção, de como que a gente inovou. Dentro do grupo, a gente teve uma outra empresa, que é a Na Sala, que a gente começou uma plataforma de eventos corporativos. Então, a gente, até hoje, estamos sem poder fazer eventos, né? E a gente acabou partindo para atender clientes corporativos, outras coisas. Então, acho que é muito disso, assim, da gente tentar ser inquieto e tentar propor coisas novas, não deixar a peteca cair. Eu acho que a cidade nossa precisa disso. A gente hoje enfrentamos um grande desafio. Por exemplo, eu tenho negócio que ainda está fechado, né? Belo Horizonte, casa noturna até hoje não abriu, então eu vejo tipo assim, tantos bares, a gente estava conversando sobre o setor, o tanto que ele está definhando, então isso preocupa bastante, assim, esse cenário futuro e todos os governos nos ajudarem de alguma forma, com incentivos, com alguma coisa que o setor está muito carente, né? Boa. Daniel? Boa tarde, prazer a todos. Muito obrigado. Sou do Redentor, como o Ricardo falou. Redentor, para quem não conhece, fica aqui do lado. A casa tem 18 anos. Quem não conhece e quem conhece, até o final da semana, quem falar que foi lá, que participou do BH Um Ovo, o primeiro show é por conta da casa. Só virar a esquina aqui. O Redentor, na verdade, vem de uma família, né, uma empresa familiar. Já tem 38 anos a empresa, então a gente lá era cheio de paradigmas. Como a maioria das casas tradicionais já não tinha um delivery, não tinha zero de delivery. E a pandemia, de fato, pegou a gente de baque. O ano de 2019 foi o melhor ano da história, a gente estava indo muito bem, aí abriu uma outra casa. A gente tinha 55 funcionários na época. Nossa história resumida foi essa, assim, que a gente ficou 40 dias fechado. Particularmente, eu fiquei com medo de trabalhar com o delivery, porque a gente estava, naquela época, escutando o que estava acontecendo na Europa, na Itália. E acho que o empreendedor é muito isso, você tem que tomar a decisão sabendo o que pode acontecer, e na época eu fiquei com medo, particularmente eu mesmo. A gente já tinha feito todo o planejamento, testado, estava bom o delivery, só que no primeiro dia que a gente trabalhou de delivery, a Savassi ainda estava com as empresas trabalhando, só os restaurantes fecharam. Então teve muito venda na porta. Aí eu vi lá 50 pessoas trabalhando, todas empolgadas, porque estavam vendo que o serviço estava funcionando, só que todo mundo se abraçando, pegando em dinheiro. A hora que eu vi esse dinheiro, deu um bug em mim, eu falei... Cara, imagina um colaborador nosso que está lá no Semper e não tem vaga para ele, mesmo a gente com plano de saúde, ele vai me ligar e vai, Daniel, o que eu faço? Eu falei, não, essa conta eu não quero. Não vale o risco. A gente ficou 40 dias fechado, que foi muito bom. Como o Chalezinho, né, o Fred já me contou, a gente teve nesses 40 dias um planejamento para poder, um tempo para planejar os próximos 6 meses. A gente fez um planejamento de 6 meses exatos. E nesses 6 meses a gente conseguiu gerar renda para todas as 55 pessoas. E deu certinho, porque... Em outubro, a gente já reabriu. Só que aí veio o segundo fechamento, que aí já não tinha mais como fazer. A gente realmente teve que desligar uma turma, infelizmente. Mas aí também outra coisa boa desses 40 dias fechados foi que a gente teve uma capacidade de planejar muito bem o delivery. Então, a gente chegou... a gente já tem um nome pela nossa estrada aqui, mas a gente chegou já com um movimento forte, o delivery muito bem. O delivery foi, eu brinco que foram 2 pós, 2 mestrados e 2 doutorados, porque foi muito aprendizado e quando a gente é exprimido, a gente vê que a gente dá conta de fazer muita coisa. Porque como a gente manteve a maior parte das pessoas, a gente tinha muita gente boa, com muita capacidade, criatividade diferente, focada em achar soluções. Então a gente fez o óbvio, que é o delivery, como todo mundo, mas bem feito. E aí a gente viu que, a gente precisa fazer mais. O nosso delivery estava vendendo mais no almoço e como a gente tinha muita gente, precisava de 2 turnos, de dia e de noite. Então a gente foi criar uma hamburgueria, Redentor Burger, mas é outra coisa, né, de chopp para burger, mas que fez a gente conseguir sobreviver, né? A gente estava no modo de sobrevivência, a gente conseguiu manter todo mundo, porque a gente tinha 2 turnos trabalhando. E aí depois, na reabertura, como você vai passar agora, a gente viu que, cara, isso não funciona aqui dentro do Redentor, nós vamos acabar... um atrapalhando o outro, então vamos para um outro lugar.
para uma dark kitchen. A gente acabou criando a nossa. Só que, pô, é uma decisão assertiva, mas arriscada, porque o custo vai em cima. É aluguel, é outro gerente, é outro estoquista, é outro comprador, é outro tudo. E aí, como é que a gente viabiliza isso? Né? Porque chegou um momento agora que delivery, não sei quem sabe, delivery para ganhar dinheiro é muito difícil. Delivery, como você tem as plataformas, embalagens e vários outros custos que os operadores de restaurantes antes não trabalhavam e não estão acostumados, é ainda uma matemática que 90% está tentando entender. E olha que a gente está indo bem até. Então, como é que a gente viabiliza isso tudo? Não adianta também ficar. Mas, mesmo assim, o delivery ele é extremamente estratégico hoje. Não tem como, no nosso entendimento, uma marca como a nossa não está no online. A gente tem que ter presença nas casas das pessoas, presença boa. E aí, pensando em como viabilizar, a gente, vamos pesquisar o mercado. A gente tinha um entendimento que comida saudável ainda é um mercado que tem bastante espaço em BH. Tem poucos players profissionais que têm relevância e qualidade em BH. Nessa pesquisa, a gente conheceu um tal de comida congelada, que eu, particularmente, nunca tinha tido essa experiência. E aí a gente viu que é um mercado fantástico, a gente entrou nele e encaixou certinho, porque ele funciona fora do horário delivery. Ele é diferente do delivery, que o delivery é igual ao restaurante, a pessoa pede e quer receber na hora. Né? Isso não, é um planejamento que a pessoa faz para a semana, para a quinzena. E aí eu trouxe um amigo meu que já trabalhava com isso, ele trabalha, não sei quem conhece, é a Central. Ele era um sócio da Central, que infelizmente não continua na pandemia, mas que fizeram um trabalho fantástico antes da pandemia e durante a pandemia com a revolução das marmitas congeladas. Né? Revolução porque, de fato, é para a gente criar essa cultura no Belo Horizontino, que não tem, que em São Paulo tem muito, inclusive. Lá em São Paulo tem várias empresas que fazem isso, que está no cotidiano das pessoas, e a gente começou, vai completar um ano agora, a Raiz, a querer continuar esse serviço que ele fazia dentro da nossa empresa, criamos a Raiz juntos, e hoje ela está assim, só crescendo e fazendo a vida das pessoas melhores, de fato. É uma empresa muito boa. E agora, com a nova reabertura, a gente está lá no Redentor diferente da maioria do mercado, como a própria Simone falou aqui do Sebrae, que 40%, como é que é? 41%, menos 41% é o índice de faturamento da pesquisa que o Sebrae fez, se comparada antes da pandemia para o setor de alimentação. Então, hoje, as empresas pesquisadas faturam menos 41% do que faturavam antes da pandemia. Pois é, diferente dessa média, o Redentor, seu delivery, ele já está com um faturamento 20% maior. Isso, na minha opinião, tem a ver com a região que a gente está, mas principalmente porque a gente manteve a chama viva. Né? Ao invés de a gente tirar o pé, a gente aumentou o pé, né? A gente gastou mais energia, quem passava, os vizinhos, viu a gente trabalhando todos os dias, a gente estava na casa de 100, 200 pessoas todos os dias, a gente estava, ao mesmo tempo, absorvendo mais conteúdo, mais qualidade, e acho que é um dos grandes motivos que a gente está aí com mais de 20% do faturamento de antes, mais ainda a turma do delivery. Hoje a gente está com 83 pessoas, antes a gente estava com 50 e poucos, então a gente voltou forte, foi um baita aprendizado e tem aí grandes desafios que a gente vai conversar hoje. Boa. Simone? Boa tarde, pessoal. Eu sou analista técnica do Sebrae, coordeno os projetos de gastronomia e alimentação fora do lar, né, no estado como um todo. Então, essa pandemia, para mim, eu não sou empreendedora, mas eu vi a dificuldade de muitos clientes do Sebrae. Então, o nosso público são pequenos empreendedores que colocam toda a sua vida e apostam tudo naquele empreendimento. Então, foi um período muito complicado e muito difícil, porque as empresas não faziam delivery, procuraram o Sebrae com essa demanda e a gente também teve que se reinventar para conseguir dar uma resposta rápida para esse cliente. Vi muitas empresas fecharem, tivemos situações bem delicadas, então a gente foi monitorando o faturamento do setor, segundo a pesquisa que o Sebrae fez sobre o impacto do coronavírus nos pequenos negócios. Essa pesquisa está disponível, depois eu posso pedir para o Marcelo disponibilizar para o mailing. O faturamento do setor ano passado chegou a menos 70%. Então, o segmento de alimentação ele ficou ali durante todo o período entre os 5 mais afetados, atrás de turismo, que
é altamente impactado pelo setor de alimentação, então ele sempre estava mais impactado, porque boa parte dos negócios que estão ali são de alimentação. A economia criativa, que também está ligada ao setor de alimentação, e outros negócios, como academia, salões de beleza. Então, a gente teve um desafio muito grande, o Sebrae ele estruturou um programa para atender esse público especificamente, que chama Prepara Gastronomia, e a gente pautou a estratégia em duas vertentes, que eu acho que são muito importantes, que são o suporte empresarial, que é o apoio porta para dentro, e o que a gente sempre fala é, empreendedor precisa minimamente atacar os problemas que ele tem domínio, né? Porque a gente viveu um furacão, mas melhorar processos, melhorar a gestão, fortalecer a marca. A gente ouviu aqui três cases que são exemplos claros de marcas fortes na gastronomia. Então, o Redentor hoje é uma marca que, se o Daniel quiser abrir 5 cozinhas para vender na marca do Redentor, tomara que isso aconteça, você tem uma marca para isso. A Orion congrega algumas empresas que são marcas de gastronomia. Então, o mercado ele mudou muito nesse aspecto. E foi isso que a gente tentou passar para os empreendedores. Uma outra dificuldade muito grande que os empreendimentos de alimentação vivenciaram é a questão da conexão com o digital. Então, os empreendedores não faziam isso de forma profissionalizada. E aí eu estou falando bem do pequeno, aquele empreendedor que é a maioria, que são a maioria dos empreendedores que não conseguem ter, por exemplo, uma agência para fazer o marketing, para fazer o Instagram, para gerenciar as redes sociais, mas eles dependem daquele canal para conversar com os seus clientes. Então, foi um desafio muito grande. Muitas empresas precisaram se reinventar, se remodelar. Quem imaginava que a Na Sala ia fazer eventos corporativos? Então, eu acho que assim, não existe lado bom de uma pandemia, mas que a gente tem muitos aprendizados a levar dela, isso eu não tenho dúvida, sabe? E uma coisa que eu acho também que ficou muito claro com a pandemia é a importância do segmento de alimentação fora do lar, dos restaurantes, principalmente, se organizarem, trabalharem em cooperação. Eu acho que não tem outro caminho se a gente quer, e aí falando de Belo Horizonte, se a gente quer fortalecer ainda mais a nossa imagem de cidade criativa da gastronomia, se isso não tiver refletido nos cardápios, nos empreendimentos de alimentação, sabe? Eu acho que a mensagem de cidade criativa da gastronomia, ela passa primordialmente pelos restaurantes. Então, é um setor que precisa de atenção, que precisa de auxílio e que precisa se profissionalizar ainda mais. Então, foi bem desafiador. A gente recebeu... Eu me lembro que eu atendi, no segundo fechamento, um empreendedor, que ele falou, Simone, eu tenho R$10.000. Eu não sei se eu coloco esses R$10.000 para pagar o aluguel do meu empreendimento ou se eu guardo esse dinheiro para sustentar minha família. Então, assim, foi muito desafio e hoje eu tenho muita alegria de falar que esse empreendedor investiu os R$10.000, a gente orientou ele com relação às contas e os planejamentos, e hoje o negócio dele está de vento em polpa. Então, assim, parabéns para vocês que conseguiram sobreviver até aqui. Bom, vou te dar o meu orçamento para você me ajudar. Bom, tirando o Nostradamus, que sempre tem alguma previsão, né? Qualquer coisa falar, Nostradamus previu, né? Tirando ele, acho que ninguém previa que a gente teria uma hecatombe como a gente viveu nesses 2 últimos anos. Mas, engraçado, eu dava um curso, 2 anos antes da pandemia, eu dou um curso numa escola de gastronomia que tem em São Paulo, e eu falava justamente do delivery. E eu contava que eu achava que o delivery tinha que ser uma operação à parte do restaurante, que os restaurantes tinham que investir nisso. Todo mundo perguntava, mas, pô, por que você acha isso? Acho pela vivência de viajar pelo Brasil, a gente faz um evento que circula várias capitais, de conversar com os profissionais, de conversar com o consumidor, e de ver muita coisa lá fora. Às vezes as pessoas não querem sair de casa. Elas estão tão cansadas, principalmente quem mora nas grandes capitais, quem mora em São Paulo, aqui em Belo Horizonte já tem um pouco disso, que você leva muito tempo para se locomover. E às vezes você quer ter o prazer da comida daquele lugar, mas você não quer se deslocar até ele. Então, eu sempre, nesse curso, eu fiz uma quase tese ali, falando por que o delivery seria um sucesso para o futuro, e está aí, eu acredito que ele vai continuar cada vez mais, tá? Tem que aprimorar. Mas eu queria saber do Pedro. Pedro, você que montou essa operação, o que você viu de mais acertos e de mais erros que as pessoas, que os empresários fizeram nesse momento? Então, eu tenho que primeiro concordar com você. Eu acho que é uma coisa clara, que se eu não concordasse, eu não estaria aqui com o empreendimento rodando e com o investimento sendo feito.
a gente entendia. É legal também rememorar que a nossa ideia vinha antes da pandemia, então essa visão de que as operações têm que ser separadas, ela é uma visão que já existia nas nossas cabeças e a gente já entendia que esse era o futuro. A gente estava ali num desafio de colocar para funcionar e provar para os empreendedores, donos de estabelecimentos e restaurantes, que seria uma boa ideia investir num espaço exclusivo para delivery. A pandemia veio e deu um empurrão nas nossas costas, né? Porque o pessoal estava buscando por um espaço diferente, por um espaço dedicado para o delivery, porque observa-se que quando você abre a sua casa, o seu salão, o delivery é inevitavelmente prejudicado, ou o salão é prejudicado, normalmente deixa esse delivery de lado pela memória afetiva de que o salão que é o mais importante, e, na verdade, a gente julga que as duas operações são tão importantes quanto. É isso que a gente tenta trazer para as pessoas que entram em contato conosco ou que consomem o nosso serviço. A gente tenta trazer para eles, a gente via muito, você perguntou o que eu via, a gente via muito uma visão de delivery segundo plano, de delivery, que o delivery não, assim, o empreendedor ele tinha muito cuidado com o ambiente do salão dele. Você me falou ali fora, Frederico, você veio sempre dessa questão da experiência, de observar o ambiente, enfim, toda essa montagem, e a gente traz essa mesma perspectiva de cuidado, de atenção, e mostra para o empreendedor que ele tem que olhar também para o delivery. E a sua sacola, e a velocidade que entrega, e a educação do entregador, e o valor quando se abre, e talvez uma playlist para tocar na hora que abre, e esse tipo de coisa que incrementa não só o valor do produto dele, porque consegue se prestar uma experiência no momento de consumo, consegue vincular, que você falou que teve o Redentor dentro da casa das pessoas durante esse tempo todo. Se eu não me engano, vocês entregam chopp. Chopp é uma coisa que o Redentor mais assim, que é icônico, e ter isso dentro de casa no momento de pandemia é muito diferente, e tem hora que as pessoas não querem sair. Então a gente viu a gente tenta trazer e tenta mostrar isso para os clientes e ver também dos clientes satisfatoriamente vamos chamar de uma criação de excelência no delivery, uma profissionalização de algo que antes era segundo plano, e a gente viu isso acontecer, e é isso que eu enxergo hoje nessa perspectiva de que tem que ser coisas diferentes, e os dois são tão importantes quanto. Então, a gente fica satisfeito de ver isso acontecer. Bacana. Frederico, você falou uma hora, não sei se eu entendi direito, você falou que o delivery de São Paulo e de Belo Horizonte eram muito diferentes, que aqui você teve muito mais problema que São Paulo. Sim. Explica para a gente por quê? O público muda tanto assim ou não? É a logística? Cara, aqui a gente teve problema de logístico, de localização, que a loja que a gente tentou sair, ela era um pouquinho mais distante, então a gente partia já desse ponto, que fica no Olhos d'Água, que é um dos restaurantes nossos que é italiano. O outro, no BH Shopping, também a gente não conseguiu um raio tão bom, então o delivery tem muito disso, né? Se você não consegue um raio bom, né? Da localização da cozinha e tudo, então é uma dificuldade, é uma coisa que o Dan é muito privilegiado aqui de estar aqui no centro, então você fecha muito a área, então isso foi uma das coisas que nos prejudicou. Outra coisa foi que a gente não queria fazer um delivery só por fazer um delivery. Então, lá atrás a gente já tentou o delivery que vinha com os ingredientes separados para o cliente finalizar em casa. E isso foi uma barreira, que às vezes o cliente ele quer a coisa pronta ali para comer e tudo, só que o tipo de produto não chegava tão bom quanto no restaurante. Então, esses foram alguns dos fantasmas que a gente enfrentou assim, de dificuldade para isso, sabe? O próprio fondue aqui também. São Paulo chega mais perto, é mais rápido, então foi mais acertado, e demanda também. Bacana. Isso a gente tem que lembrar, gente. Até a pizza que a gente costuma pedir em casa, ela não chega igual da pizzaria, né? O consumidor brasileiro, às vezes, ele é um pouco mal acostumado demais, né? A gente vai para fora e você vê um salão com 100 pessoas, tem 2 garçons te atendendo e está todo mundo feliz. Aqui, se não tiver um garçom por mesa, o cliente já começa a reclamar. Enfim, é uma coisa cultural, né? E até desculpa, e tem mais uma coisa assim, que foi muito gritante para a gente, que a gente não queria, que até um ponto assim que o Dan falou muito interessante, a gente não queria promocionar muito o produto pelo valor da matéria-prima, pelo tanto que custa ali. Então, aí eu chegava, sei lá, vendendo uma lasanha a 70.
né? E aí você abriu o iFood, tinha várias lasanhas de 50, como você competia com isso? Então, é uma outra lógica de centro de custos, de tudo, né, do seu CMV. Então, isso também foi uma grande dificuldade para cá. O Fondue você consegue ter uma margem maior, que você consegue, às vezes, promocionar um pouco, e também muito pela demanda de inverno, de tudo. Agora, quando você vai para uma selva, né, vender um filé parmegiana, uma lasanha, um prato desse, por mais que você tenha uma gastronomia apurada, é um grande desafio você concorrer, um produto de 60 concorrer com de 30, mesmo tendo uma marca. Então, isso aí foi... e as margens do nosso setor são muito apertadas, né? Por mais que, às vezes, a pessoa vê, não, mas pô, você compra a cerveja a 3 e vende a 10. Não, é muito apertado todo o nosso custo ali de manter a casa, de manter tudo. Então, acrescentando mais isso, que eu acho bem importante, assim, que foi uma grande barreira para a gente. A pessoa não faz a conta, né, de quanto Exatamente, gasta a energia, os salários, aluguel, tudo, né? Acho que é só facilidade. Daniel, agora você parece que é o que Só está melhor complementar aqui, o Fred que você teve um crescimento até de funcionários, é isso? Aí você já completa. Tá, complementando, que ele falou que é uma visão que a gente tem lá sobre delivery. Delivery, durante muito tempo, ele foi sobrevivência de todos. Então, era melhor estar trocando 6 por meia dúzia do que estar parado. Então, com isso, muita gente preferiu vender, mesmo, às vezes, faltando no final, do que ficar parado. Então, de fato, para muitos não fazia sentido ter a persistência no delivery, né? Mas o que eu queria dizer é que eu entendo que já está começando e cada vez mais vai ter um equilíbrio do mercado em termos de precificação de delivery, porque essa turma que estava sem trabalho, ou essa turma que estava com o salão fechado e que não tinha opção, já começa a se tocar que, putz, não vale a pena eu vender um prato de parmegiana por R$30, só porque só o iFood fica com 7, mais o CMV fica com 25, e aí vai todo mundo começar a subir preço, eu já sinto que isso está começando, e aí, de fato, a gente pode talvez ter um delivery que seja saudável de se trabalhar, sabe? Então, só justificando, pontuando. Tá, mas aí você falou que teve um crescimento agora, até de funcionários, né? O que você acha que você mais acertou a mão para o seu negócio ter voltado forte? Cara, primeiro ponto, cuidar das nossas pessoas, né? Na verdade, tudo começou lá atrás com meu pai, que é um baita administrador. Eu aprendi com ele um pouquinho. E a nossa empresa era uma empresa estruturada, né? Como não é a maioria, não por culpa das pessoas, mas porque o nosso país é bem difícil de se trabalhar. Mas a gente tinha caixa, a gente tinha um imóvel próprio, a gente tinha alguns valores ali, funcionários de 20, 30, 15 anos. Mas, durante a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi o que nós podemos fazer para segurar todo mundo, se puder, for possível. E isso eu vejo que hoje foi uma decisão muito assertiva. A gente perdeu o dia demais, assim, até que teve ponto que a gente falou, caramba, será que a gente tomou a decisão certa? Não, e aí, porque chegou um momento que a gente não sabia mais quando ia acabar, né? Mas hoje eu vejo que tem muita gente que reabriu e que não conseguiu manter o padrão, né? E a gente não, a gente está com um time muito forte, a gente teve aí nossos valores bem testados e provados, e com isso os valores não é meu, nem do meu pai, nem é da empresa como assim. Então, a gente tem aí 90% do time de antes dentro, continua dentro e mais dentro ainda. Então, acho que isso é um dos pontos principais, é o principal. O outro é que a gente manteve, como eu falei, a chama acesa, a gente estava trabalhando constantemente, fazendo promoção de chopp para a turma não esquecer do chopp do Redentor durante a pandemia, delivery chegando em casa, esse ponto. E a gente teve uma capacidade nada fora do normal, mas a gente não aceitou. Então, a gente conseguiu criar aí novos produtos, né? E aí que fizeram hoje a gente ser maior, que é o burger, que é o próprio delivery, que a gente não tinha, que é a raiz, que é a marmita, que vai ser maior que o Redentor um dia ainda. Acho que são essas duas questões. Uma coisa que ele falou que eu sempre gosto de frisar, e acho que vocês aqui que são empreendedores têm que ter isso sempre em mente. Ele falou de equipe, tá? A gente sempre ouviu aquela frase: ninguém é substituível. Não acreditem nela, tá? Todo mundo pode ser substituível, mas sempre tem aqueles que fazem a diferença,
Tá? E se vocês conseguem montar boas equipes, vocês vão ter um retorno lá na frente, podem ter certeza disso. Então, para mim, sempre é trabalho de equipe, por isso que eu sempre fico muito bravo quando alguém vai agradecer, quando a gente tem um evento da revista, alguém me agradece a mim e aos meus sócios, e sempre vai esquecer alguém. Por isso que eu sempre falo, não cite pessoas que você vai deixar alguém de fora, e aquela pessoa que vai ficar de fora é fundamental no trabalho de equipe. Tá? Sem isso, quem empreende nessa área não conquista nada. Tá? O Pedro queria fazer uma colocação, né, Pedro? Sim, depois sim. eu passo Eu acho que eu consigo trazer uma perspectiva interessante nesse papo que a gente estava tendo antes, sobre até o tema do próprio painel, de para onde a gente vai, né? Qual que é a direção, e essa baixa de oferta é algo que eu vejo acontecendo também, oferta no sentido de menos marcas, pessoas e restaurantes ofertando produtos nas plataformas. Aí falando do que eu acho que eu tenho alguma propriedade, que é a parte do delivery como o próximo passo pós-pandemia. Vou linkar alguns assuntos diversos que eu ouvi antes. Você, Ricardo, falou que a gente tem que aceitar que muitas vezes o produto ele não vem da mesma forma na mesa e no pacote do delivery em casa. Isso é um desafio diário nosso como empresa especializada em delivery, e que a gente tenta levar para os clientes, de que a gente tem que tentar fazer isso impossível. A gente tem que fazer alguma coisa para que o produto chegue, se não idêntico, quase tão bom quanto, e que seja embalagem, que seja uma maneira de preparo, que sejam soluções fora da caixa, como, por exemplo, ultracongelar o produto e falar, então, descongele você em casa, que ele vai estar da mesma forma. A gente vê que essa convergência do produto da mesa com o produto do delivery é uma necessidade para o próximo passo, para essa profissionalização real do delivery, para a pessoa conseguir realmente parar em casa e falar, caramba, estou no Redentor, estou comendo isso aqui, estou bebendo isso aqui, estou me sentindo lá. E, assim, essa redução de oferta no mercado delivery é algo que, realmente, o número de restaurantes explodiu nas plataformas na pandemia. Era muita gente, como você mesmo falou, Simone, aumento de criação de mês e de entrada de mês nesses aplicativos enorme. Essas pessoas vão voltar para suas colocações originais, elas tinham outras coisas, faziam outras coisas. Então, vai sobrar o espaço para quem busca a excelência. Então, eu enxergo o espaço de marcas boas, como o Redentor vem se tornando, de destaque, do público entender que aquilo ali é um delivery diferenciado e ter aquela sensação, mesmo que subconsciente, de que aquilo ali é um produto que é pensado, que é desenvolvido, que tem até o design da embalagem e tal, feito para excelência. Então, no meu mercado, no nosso ponto de vista, eu acho que esse é o passo que a gente vai buscar daí em diante, com os restaurantes que estão lá, e influenciar o mercado todo para chegar lá também. Bacana. Simone, você vai fazer uma colocação, mas eu queria ver com você também, assim, o Sebrae, nesse momento, ele criou algum, não sei se diria curso, mas algum encaminhamento para questões bem direcionadas desse momento de pandemia, assim, coisas para buscar soluções? Sim, o Sebrae, no passado, a gente atuava aqui em Minas com o segmento de alimentação sendo atendido na lógica do turismo. Então, onde a gente atendia territórios que tinham atividade turística, a gente apoiava o segmento de alimentação e gastronomia. E, antes da pandemia, a gente já tinha percebido a necessidade de ter uma estratégia voltada para esse setor específico. Então, a gente desenvolveu um programa que tem uma série de ações, que é o Prepara Gastronomia. E aí, dentro desse programa, com a chegada da pandemia, a gente acelerou alguns processos de produtos para ofertar para os clientes Sebrae. Então, hoje a gente tem no portfólio de produtos para o cliente, a hora que ele quer, consultorias específicas de boas práticas, de estruturação de delivery, de elaboração de fichas técnicas, elaboração, adaptação de cardápio, gestão comercial e engenharia de cardápio. E foi muito interessante que, quando você respondeu que as pessoas fizeram diferença no crescimento do Redentor, lá no Sebrae a gente sempre elege um tema ou um desafio para cada setor no ano que a gente vai trabalhar, e a gente foca todos os esforços, que com isso a gente vai construindo ali o nosso portfólio. E em 2022, para o segmento de alimentação, pessoas é o desafio. Eu vejo o segmento, assim, muito se falava no delivery, que o delivery vai explodir, etc. Isso foi acelerado, e eu acho de verdade que as empresas que entenderem que
a gastronomia está centrada nas pessoas, que são as pessoas quem fazem aquele trabalho, que entregam a excelência para o cliente, as empresas que entenderem isso, elas vão se destacar. Então, todo o trabalho para 2022 vai estar muito focado em capacitação de pessoas para oferecer excelência para o cliente dos bares e restaurantes. Então, o Sebrae está com essa estratégia. Eu acho que é o ponto de virada para o setor, é focar na gestão de pessoas, é focar numa gestão comercial eficiente para conversão de venda. Então, o seu garçom, o seu atendente, ele tem que saber qual que é o prato da casa que tem uma margem maior e ele vai fazer uma abordagem correta do cliente, com técnica, para que o cliente compre aquele prato que tem uma margem mais legal. Então, uma engenharia de cardápio não é só você botar o produto ali no cardápio em destaque, não. Sua equipe inteira tem que entender. E um outro ponto que eu acho que o setor precisa trabalhar melhor é a questão de colocar para o cliente qual que é o propósito por trás daquela empresa. E a equipe tem que entender qual que é o seu papel nesse propósito também e transmitir isso para o cliente, sabe? Então, a resposta que você me deu mais segurança de saber que a gente vai pelo caminho certo de investir na gestão de pessoas. E, com relação ao delivery, eu acho que o desafio agora, pensando no pós, né, são as empresas, principalmente as menores empresas que não têm uma capacidade tão grande de caixa, entenderem como combinar essas duas operações. A gente precisa monitorar essas duas operações de formas distintas. E para aquele pequeno que depende do delivery e não pode mais abandonar, ele precisa combinar isso, porque senão ele vai adoecer os funcionários, ele vai cair a qualidade do salão, ele vai dar uma experiência ruim no delivery, que vai impactar no cliente dele não querer ir no salão mais, porque tem isso também. Eu peço um delivery do restaurante e sou mal atendida, eu não vou ter vontade de voltar. Então, o delivery ele é muito importante, mas ele precisa ter um olhar independente do negócio. E esse é um desafio nosso também do Sebrae, sabe? De conduzir os empreendedores nesse caminho. Bacana. Essa coisa que ela falou do garçom entender o prato, isso é fundamental. Se eu conversei com o Alex Atala uns anos atrás, é uma coisa que ele acabou adotando em algumas situações do Dom, que é o seguinte, o pessoal do salão entrar na cozinha, o pessoal da cozinha ficar no salão. Sabe, ter essa troca. Pode parecer maluco a princípio, mas vocês, quem aqui tiver restaurante, conseguir fazer isso de vez em quando, vai ver que o resultado melhora muito. Porque o chefe de cozinha tem que ser o melhor amigo do garçom, porque é ele que vai vender o prato dele. E se ele não souber o que ele está vendendo, ele não vai vender. Ele vai vender o que é mais fácil, o que o cliente pedir. Então, o garçom e o chefe têm que ser amigos, tem que ser amigo do sommelier, e, no final, todo mundo tem que entender que o trabalho de equipe é que vai fidelizar aquele cliente. Porque, se o cliente sair dali e não gostou de uma experiência, porque hoje, cada vez mais, os restaurantes, a partir de agora, eles têm que ser um ponto de diversão. As pessoas têm várias opções. Elas podem pedir o delivery, né, podem ficar em casa, ou vão para a rua, e ali elas têm centenas de opções. O que faz com que essa pessoa escolha o seu estabelecimento? É justamente a experiência que ela vai ter lá dentro. Então, não adianta ter só uma experiência muito boa de comida se o serviço for ruim, se o serviço de vinho falhar, se o garçom não souber explicar o prato do cardápio. Então, hoje em dia, quando o chefe vai fazer um menu novo, ele tem que sentar com todo mundo da equipe, explicar o que ele imaginou, e todo mundo vai ter que degustar aquilo ali, sabe? Porque senão ele não vai ser um bom vendedor, né? Acho que esse é um desafio eterno, né, do setor, né? Não sei como vocês operam as casas de vocês. Como que é, Daniel? Todo mundo experimenta tudo, todo mundo sabe o que está vendendo? Nem sempre dá tempo, né? Isso é o que a gente quer. Mas, de fato, essa coisa do trocar cozinheiro com garçom, a gente nunca fez, adorei a ideia, vou tentar replicar lá. Mas sempre que sai um prato, sempre que tem alguém novato nas reuniões semanais que se tem que ter de atendimento, a gente sempre coloca ali um petisco para que eles estejam vivenciando ali e conhecendo bem o cardápio, sim. A gente tem um programa, deve ter... tem mais de 5 anos que ele roda, que é o Seja Outro por um Dia. É incrível o resultado disso, a empatia que gera com o outro. De fato, tipo assim, o problema do outro é sempre menor do que o seu, né? Então, quando o cara está lá e, às vezes, o segurança reclama do cara da faxina, mas na hora que ele pega a vassoura, ele vê, o dia que ele volta para o salão como segurança, ele cata o papel e entrega. Então, isso, assim, são vários exemplos que a gente tem disso e que
e que é muito legal, assim, o tanto que isso faz bem, né? Aquela briga eterna do garçom que, pô, o chefe, no meu prato eu pedi ali, no dia que ele vai lá e entende o sufoco do chefe, é diferente, cara. Então, isso é uma coisa que faz todo sentido. Perguntas? Eu queria, pegando o tema da mesa, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria que os empreendedores, se eles pudessem falar da perspectiva de negócio, qual foi o maior aprendizado para eles na pandemia, e depois, pegando a vontade do público consumidor, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Na percepção deles, o que o público está querendo agora? Até pouco tempo atrás, na verdade, no meio do ano passado, a gente estudava muito o negócio de um tal de novo normal. Eu tinha uma raiva desse termo. Dá de explodir quem falava isso. Não, porque depois da pandemia, o novo normal era como se todo mundo tivesse agora cada um no seu iglu aqui e o garçom ficasse um robozinho que atendesse, né? E graças a Deus, para o nosso alívio, frente, não tem nada disso. As pessoas estão em clima de férias mesmo, estão querendo sair, encontrar, estão querendo socializar, precisam disso, né? Assim, a gente tem que levar os aprendizados da pandemia, a gente não pode esquecer, no sentido de higiene e várias outras coisas que a gente não tinha antes e agora tem que ter. Mas, de fato, o que as pessoas querem hoje que eu vejo é o normal de sempre. Assim, na minha opinião, o restaurante tradicional, o melhor de BH, o Tastevan. O cara vai lá, ele quer o mesmo soufflé, o mesmo vinho, ele quer ver o Rodrigo, que é o dono, chegando na mesa. Agora ele chega com o face shield. Mas se o Rodrigo não for lá, a experiência não é tão mais legal. Então, eu acho que essa vontade das pessoas continua a mesma. E sobre os aprendizados principais da pandemia, foi, né, individualmente meu, no sentido, foi de reafirmar muita coisa no sentido administrativo, quão importante é as bases administrativas do nosso setor. Acho que o nosso setor, às vezes, tem um romantismo por trás, que gastronomia tem um glamour, né? E que, às vezes, se confundem isso, que é uma empresa com muita responsabilidade trabalhista, contábil e por aí vai, que tem que ser visto e levado a sério, e a pandemia veio provar isso. É isso. Eu acho, primeiro, que a empresa é feita de gente, e não de marca, e não de sócio, e não de vaidade. Então, tudo passa, o que fica ali são as pessoas, é a força de trabalho, né? É uma coisa que até foi perguntado para o Dan aqui. Pô, mas o que você fez? Era incrível como o Redentor estava no prédio onde eu morava, lá no grupo de condomínio, no hospital onde minha mulher trabalha, então estava em todo lugar. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a vontade de empreender, de fazer. Segundo, a gente tem que ser muito pé no chão, sabe? Então, isso foi uma das coisas que nos ajudou, foi o tanto que você tem que ter um pé no chão, você não pode ser agressivo demais, você tem que ser conservador mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, quando essa pandemia veio, acho que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava isso, sabe? E quem não estava preparado em termos de estrutura de empresa, de caixa, de tudo, foi. Então, acho que isso é uma coisa que o brasileiro ele poupa muito pouco, ele é muito pouco conservador com isso. E eu acho que a pandemia nos mostrou que hoje não tem nada, que amanhã tudo pode mudar, né? E eu acho que muito pelo nosso país, assim, outros países viram guerra, viveram tragédias climáticas, várias coisas, e a gente nunca sofreu nada muito sério além de crises econômicas, né? E essa pandemia veio para rachar tudo. De repente a gente estava trancado em casa e o que ficou? Ficaram as pessoas, ficaram quem tinha uma solidez ali para suportar do ponto de vista, em todos os sentidos, inclusive psicológico, né? Então, acho que isso é o maior aprendizado para mim de tudo isso que a gente passou, que foi uma paulada, né? Então, acho que é isso. Não concordo total com
com o Dan quando se fala novo normal. Acho que a vida vai voltar ao normal tudo. As pessoas vão voltar a se encontrar, abraçar. Eu acho que isso é questão de tempo para a vida voltar ao normal. Acho que tem muita gente ainda com gente em casa, com pessoas, né, frágeis ainda, mas eu acho que em questão de muito pouco tempo estaremos de volta com uma vida normal, igual era antes, né? E com muitos aprendizados dessa tempestade que a gente viveu. Bem ou mal, hoje em dia a gente fica 90% do nosso tempo conectado, né? E a grande aposta para o futuro é o marketing digital. Eu queria saber o que as empresas fizeram em termos de marketing digital e o que elas pensam, né, para o futuro sobre marketing digital, facilitando o contato com as pessoas, ainda mais com o 5G, que estão prometendo que vai ser mais ainda interativo. O marketing digital, você tem que ter paciência, né, e saber usá-lo da melhor maneira possível. É uma ferramenta fundamental nesse momento, mas ela tem os seus diabos escondidos, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Vou te contar uma história que a pessoa... Não foi totalmente um marketing, mas ela me mandou uma mensagem, um produtor de queijo aqui de Minas, de Governador Valadares, chama Ribeiro Fiorentini. História lindíssima deles, eu recomendo vocês conhecerem o produto. Ele me mandou uma mensagem e disse assim, você poderia receber o meu queijo para degustação? Queria te mandar um queijo. Falei, claro, me manda o queijo. Então, ele está correndo um risco de eu gostar do queijo ou não. Posso falar bem, falar mal ou não falar. Aí ele mandou o queijo, eu adorei o queijo, e aí fui atrás da história dele. Liguei para ele e falei, me conta a sua história. Ele produzia leite e veio a greve dos caminhoneiros. E aí ele não tinha quem buscasse o leite, que ele vendia para grandes indústrias, as empresas iam lá de manhã, pegavam leite e ele desovava o leite. No dia seguinte, foi juntando leite, terceiro dia juntando leite, ele virou para a esposa e falou, o que a gente vai fazer? Entrou na internet mesmo, como fazer queijo básico ali, para não perder o leite, e começou a fazer o queijo. Bom, aí ele começou a distribuir o queijo nos mercadinhos da região. E aí ele foi fazer um curso de queijo e começou a melhorar, a fazer outros tipos de queijo, a estudar, foi fazer curso e tudo, conversar com outros produtores. Bom, aí veio a pandemia. Estou falando, isso tudo aconteceu na vida desse cara durante 4 anos. Veio a pandemia, fechou tudo. E ele não tinha onde vender o queijo. E aí ele já estava, sei lá, 4 ou 5 tipos de queijo. E ele pegou e falou, o que eu vou fazer? Aí ele começou a vender pelo correio o queijo, né? Bom, resumindo, ele foi para a França esse ano no concurso mundial de queijos e trouxe para o Brasil umas 4 ou 5 medalhas, os queijos premiados, tá? Então, é uma coisa que ele foi obrigado a utilizar. Ele começou a usar a rede social de uma maneira muito forte para promover o queijo dele, e começou a mandar para as pessoas que ele queria que provassem o queijo, e isso foi muito positivo. Você pega um outro lado, se você publica alguma coisa que alguém não gosta, você pode ter certeza que a sua madrugada vai ser um inferno, que os haters vão entrar lá de madrugada e vão falar mal e vão te criticar, e você vai ter que saber muito bem como administrar isso. A gente fez um evento a semana passada, que o evento foi aberto pelo João Dória, e ele foi no evento assinar uma lei que os produtores de queijo do estado de São Paulo buscavam há anos, e é uma coisa super positiva. Não tem ninguém que conheça o setor que falaria que isso seria uma coisa negativa. Então, a gente abriu as portas para ele assinar esse decreto lá, recebendo 100 produtores de queijo de São Paulo. Tá? Então, todo mundo concorda que é uma coisa positiva. Bom, a gente postou isso daí, fomos dormir na madrugada, que a revista tinha se vendido, que aquilo era um momento eleitoreiro do Dória. Vamos contar, né? Quantos votos uma lei de queijo vai dar para o senhor? Né? Então, as pessoas nem leram do que se tratava, e era só que era eleitoreiro, eleitoreiro, eleitoreiro. E aí você tem que saber como administrar isso. Se você vai apagando os comentários, se você tenta argumentar, que às vezes você responde
e essa pessoa não aceita a sua resposta, então, assim, não sei se eu respondi direito, mas assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que hoje a gente está muito nas mãos dos influenciadores. Eu não vou te dizer que eu sou contra, mas eu sou contra as pessoas falarem de coisas que elas não conhecem. Hoje todo mundo dá palpite sobre tudo, né? Então, você vai num restaurante, você vira um crítico de gastronomia. É muito complicado isso, né? Eu acho que você tem que ter um parâmetro para estar questionando se aquele pão de queijo realmente é bom ou não é bom, e por que não é bom, e por que você tem que avisar para o mundo que ele não é bom, né? Será que você não pode dar esse recado de uma maneira mais bacana, né? A gente hoje vê muita gente saindo de casa, vai em determinados lugares e fala, eu vou para falar mal do lugar, parece. Né? Então, o marketing digital ele tem essas duas coisas, né? Tem um lado hater aí que é um pouco cruel demais. Então, ele veio para ficar, mas acho só que a gente tem... Você, para entrar nessa, você só tem que ter muito sangue frio para saber com o que você vai lidar. Né? Posso só claro. complementar? É que o setor de alimentação, gastronomia especificamente, ele sofre muito desse mal, porque muitas vezes o empreendedor ele não tem como se defender de alguma crítica que nem sempre é justa, né? Então, a gente fez até um trabalho em parceria com a Belotur, durante a pandemia, de reputação digital. Então, a gente auxiliava os empreendedores a fazer o marketing digital, a se posicionar, mas foi um trabalho muito consistente de monitorar nos aplicativos delivery, no Google Meu Negócio, no Instagram, no Facebook, quais eram as avaliações que aqueles restaurantes recebiam. E auxiliar os empreendedores a tratar isso, porque cada coisa, tipo coisas absurdas que clientes às vezes apontavam relacionadas a um produto que uma característica daquele produto era, por exemplo, ser um produto mais doce, e aí as pessoas reclamavam que ele era muito doce. Óbvio, ele se coloca como produto doce. Então, assim, o desafio é saber responder isso com cautela, com educação, de forma bem objetiva. Evitar conflito é o que eu sempre indico para o empreendedor, sabe? Não é bater boca com o cliente no Google Meu Negócio se ele te deixou uma crítica, é fazer um pós-venda. Os empreendedores da gastronomia não fazem pós-venda muito bem, então é ter contato com o seu cliente, você fez o delivery, montou o mailing, perguntou se foi bem atendido, não foi bem atendido, tentar solucionar o problema, só que são muitos desafios, e aí por isso que eu reforço que está nas pessoas. Então, do lado de cá, tem que ter pessoas preparadas para lidar com esse tipo de situação, porque muitas vezes essas críticas elas não vão ser justas, e a gente vai ter que lidar com elas, sabe? Então, realmente não tem como fugir, né, desse ponto. E tem um ponto que às vezes, Fred, qual agência que vocês têm aí? Eu acho que, como que você está propagando isso? Eu acho que, antes de tudo, é o conteúdo, sabe? Eu acho que as pessoas têm uma tendência muito grande de falar, eu estou gastando não sei quanto com Facebook, com Google, com não sei o quê. Pô, mas o conteúdo que você está produzindo é bom de fato? Né? O seu produto é bom de fato? Então, acho que isso é uma coisa que o marketing direto é mais uma mídia, assim como a gente tinha outdoor lá atrás, como tinha o panfleto, como tinha o jornal, como várias coisas, e todos continuam tendo. Eu acho que não pode confundir que uma forma de divulgação vai salvar a sua vida se você não tiver um conteúdo bom, eficiente, né? Que tenha relevância ali, e principalmente tendo todo esse cuidado aí de responder o cliente, de cuidar de suas bases, né, do pós-venda, de tudo. Então, penso isso. Acho que você sempre tem que privilegiar a informação também. Você não pode só postar uma foto porque você achou ela bonita. Ela tem que estar informando alguma coisa, ela tem que estar informando o que é aquela foto, e se é uma venda, onde a pessoa compra, você tem que informar os canais, né? Essa é a lição número 1. Você tem que postar o negócio com informação. Não adianta você só fazer a foto bonita e não ter informação. A pessoa tem que saber tudo que diz respeito àquela foto ou àquela postagem. O que é, onde compra, onde consumir, tudo. Isso é fundamental. Eu queria trazer também a perspectiva do marketing digital na visão do delivery, porque eu acho que acaba que, vou dizer para os meus clientes, para nós, é ainda mais crucial. O nosso cliente ele não passa na porta sem querer.
ele não passa com fome, vê uma coisa bonita na estufa, ele não vê um cartaz e quer entrar. Então, hoje, a gente diz muito na Orion para os clientes que tão importante quanto ele ter a pizza é ele ter as mídias sociais dele. Porque se ele não tiver as mídias sociais, se ele não tiver um posicionamento legal até intra-app, dentro dos aplicativos, né, os mais variados de delivery, ele pode ter a melhor pizza do mundo. Se não vender nenhuma, não adianta nada. Então, ele tem que, sempre que os novos clientes sentam conosco e dizem, olha, eu estou aqui porque eu quero um espaço dedicado, quero profissionalizar meu delivery, eu quero excelência no meu delivery. A gente fala, então, vamos olhar o outro lado também. Então, a gente acha de extrema importância, principalmente para o delivery, não tem como imaginar um restaurante de sucesso ou uma casa bem-sucedida nesse quesito sem mídias sociais. E as mídias, elas têm que ter tudo isso que vocês falaram, tem que ter uma boa resposta ao cliente, tem que retratar o produto, tem que dizer o que é, tem que dizer onde compra, tem que dizer quanto custa, se possível, tem que ser algo bem claro, dinâmico, e uma coisa que a gente percebe muito é que as mídias sociais, elas demandam energia. Então, a partir do momento que você movimenta, você injeta energia nessas mídias sociais, a energia retorna a você em forma de seguidores, reações e pessoas interagindo com a sua marca e se interessando pela marca. Então, assim como tem muitos empreendedores que entram no restaurante, colocam energia na equipe, colocam energia na cozinha, colocam energia na decisão estratégica de embalagem, marca e tal, tem que colocar energia também nas redes sociais. Quando você divulga, se eu não me engano, até o Redentor faz isso, divulgar funcionários nas redes sociais, tem umas campanhas muito legais que aí você cruza isso tudo. O funcionário que você vai lá e gosta que te atenda, com o produto que você sabe que é bom, com uma segunda mídia ali, uma terceira mídia, dizendo, peça também a experiência do Redentor em casa, os clientes na Orion, que é crucial, assim. Hoje, quando nós temos novos clientes na Orion querendo alugar um espaço para fazer exclusivamente delivery, tem uma conversa muito importante antes de tudo, que é sobre exatamente as redes sociais, e não só redes sociais, mas também posicionamento dentro dos aplicativos. Então, essa conversa, para nós, ela é tão importante quanto o layout da cozinha. Ela é tão importante quanto as embalagens, tão importante quanto o produto em si. Para nós, ali, as mídias sociais são... É impossível imaginar o delivery funcionando sem esse canal com o cliente, contando com isso tudo que vocês falaram, de bom atendimento, de cordialidade, de fazer um pós-venda, porque tem muita essa sensação, né? Eu estou aqui ralando, fiz o melhor possível, o cara vem e me critica de uma coisa que não tem nada a ver. Mas tem que entender que o cliente é o cliente, às vezes é necessário ali calmar um pouco, né? Como um player de delivery que está tentando entender os números do delivery, e aí vamos levar em consideração que a maioria dos players, o investimento para marketing é limitado, eu ainda tenho dúvida se não seria melhor ele gastar esse dinheiro e energia que ele ia gastar nas redes sociais, botando dinheiro no iFood, que é um marketing direto. Não estou falando que eu estou discordando você, não. Sim. Mas é até uma discussão, o pessoal da minha agência está aqui, Coringa, que a gente estava tendo hoje de manhã sobre isso. Até que ponto vale a pena no Redentor Burger a gente fazer mais conteúdo, a gente gastar energia filmando food porn aqui, mandando para a influencer tirar fotinha na casa dela, que é super legal. Até que ponto se reverte em venda, né? Porque a importância do marketing digital, acho que isso vai variar muito do seu tipo de negócio, né? Porque você tem a importância que você dá para sua marca, agora tem um negócio que precisa de gerar conteúdo, de estar movimentando o tempo inteiro ali através do digital para gerar venda, que não necessariamente um restaurante de rua precisa. O restaurante de rua, na minha opinião, ele precisa muito mais de investir tempo e dinheiro na experiência do cliente, que aí esse cliente vai sair dali com a sensação de putz, grilo, que lugar legal, e vai contar para a mãe, para o tio, para o amigo, e o marketing boca a boca, na minha opinião, ainda é o maior para qualquer tipo de restaurante de rua. Mas tem um lugar que, por exemplo, a Raiz ela não está no iFood. Eu preciso de fazer um engajamento de qualquer jeito para chegar nas pessoas, e assim vai. Inclusive, a Simone aqui, a gente conversando, nossa, você que é da Raiz, amo lá, nunca pediu. Nem sabe de onde conheceu, mas ela segue, adora o Instagram de lá. Das redes sociais, que é um Instagram muito bacana. Mas já o delivery em si, que é pelo iFood, eu tenho ainda essa dúvida, sabe? Assim, até que ponto vale a pena? Porque no iFood ele tem aquelas métricas, aí, você coloca um cupom de R$5, um cupom de 12, uma entrega grátis, uma fidelidade, e aí você vai aparecer no algoritmo dele e a loucura que a gente fica dependente dele. Mas é interessante essa dúvida. Tem alguém do iFood aqui? Não, então eu posso falar, não faça isso. Não, porque você vai estar investindo numa marca que não é sua,
Aí amanhã eu lanço um hambúrguer, eu faço a mesma coisa, falo para o iFood, ó, estou lançando um hambúrguer aqui, olha o que eu estou te dando aqui. Aí ele vai pegar o seu e vai ficar para terceiro de novo. Esquece, tem que, por mais que seja do caminho, você tem que criar a sua marca. A sua marca, uma hora, vai valer tanto a pena que o iFood vai atrás de você. Aí você vai negociar as suas bases. Porque os aplicativos, cara, não vão dar nada para ninguém, não. Esqueçam isso aí. Você tem que criar a sua marca, batalhar por ela. Eu sei que é fácil falar, não sou eu que estou aqui. Que eu falo é você chamar o cliente através dele. Sim, o investir no iFood é a mesma coisa de eu botar no meu site lá. Sim, mas se você abandonar a sua plataforma, a sua divulgação, não pensa que eles depois vão fazer isso. Depois Mas você vai pega uma surgir. empresa nova, ela tem R$50 mil para investir em marketing durante 6 meses. Pô, se ela joga R$50 mil em 6 meses no iFood, ela vai ser muito conhecida de pessoas que, de fato, testaram o seu produto. Se você pede um produto que ele está com desconto hoje, vai vir uma galera que é só a galera desconto. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma dúvida. Aí depois, daqui a 6 meses, aquele vizinho que ficou olhando você e fala, pô, esse cara está ganhando dinheiro, eu vou lançar um negócio igualzinho dele. Ele vai fazer a mesma coisa que você, e daqui a 6 meses você fez iFood, e o cara vai fazer iFood, vai vir um outro depois vai fazer iFood, e cadê a sua marca? Será que ela ficou forte o suficiente? Sabe? Eu não colocaria os ovos, né, na mesma tigela, é esse o ditado, né? Enfim, eu mesclaria. Isso. O que eu sempre sugiro para os empreendedores que chegam com perguntas assim é mesclar. Não abandona o seu delivery próprio. Não abandona esse canal direto com o cliente. Porque eu já achei restaurantes no iFood falando como fornecedor, procurando por desconto. Deixa eu ver o que tem de cupom hoje. Todo mundo faz isso. Mas, a hora que eu quero comer um sanduíche específico, eu entro no Instagram, clico lá no botão, e tem muita gente fazendo isso. Então, eu acho que vale, sim, mesclar. E encontrar formas de se conectar com esse cliente do iFood, fora do iFood. Porque esse cliente não é seu, né? Você não tem o acesso a ele, o contato, o mail. Então, é pela embalagem, é pelas redes sociais. Pediu pelo iFood, marca a gente aqui. E aí, você já fez o contato com aquele cara, já colocou ele para dentro do seu cadastro. Então, eu acho que tem que ser mesclado. É o que eu sugiro. Eu tenho um exemplo. Semana passada eu estava com, vou citar o nome, o CEO de uma grande rede, está entre o top 3 de delivery do Brasil e também de loja, assim, muito referência. Os caras têm menos de 1% de investimento em marketing, é fora da curva. E o que eles fazem muitas vezes é jogar o mesmo desconto que ele pagaria para o iFood, ali, a taxa de 20 e poucos %. Ele joga para o aplicativo dele, para o cliente ter desconto, para começar a fidelizar e gerar uma nova base ali. Está conseguindo apurar um resultado muito bom. Óbvio que muito no orgânico ali, mas tem conseguido um bom resultado. Acho que a gente está no momento que a gente não pode abandonar os aplicativos. É uma coisa falar, não vou mais usar o Uber, nada disso. Eu acho que os aplicativos eles fizeram uma revolução. E agora tem que vir uma segunda onda deles. Agora eles têm que fazer os acertos. Porque ninguém ganha dinheiro. Já viu? O Uber falou que dá prejuízo, o iFood dá prejuízo, todo mundo dá prejuízo. Né? E o dono do restaurante tem prejuízo também. Não é engraçado? Então, é um negócio que só temos que entender. Né? Se a marca fosse minha, eu trabalharia das duas maneiras, tá? Não abandonaria. Sei que dá trabalho fazer foto. Não, eu concordo. A gente tem dá os dois trabalhos. A agência tem que fazer um monte de foto, fazer postagem, mas, enfim... Gente, a gente está chegando ao final. Mais alguma pergunta? Eu quero só ouvir rapidinho. Muito se falou de administração, salão, delivery, pessoas. E não se falou de padrão. E na cozinha brasileira não tem padrão. Por exemplo, como você comentou, eu posso pedir um filé parmegiana, vem um filé de 200 gramas e o outro vem 100 de molho. Né? Quer dizer, não é da cultura brasileira a padronização do cardápio. Com peso, com definição clara para o consumidor. Coisa que lá fora é muito comum. Você chega, tem um peso da carne, né? Tem um peso do frango, tem um peso... Então a padronização fica fácil para mim, como consumidor, que está comprando e definindo o que eu estou realmente recebendo. No Brasil, eu não percebo muito isso. Relativo isso, né? Porque são experiências diferentes, né? Cada chefe, cada cozinha tem a sua linha. Acho que você não consegue
Padronizar, porque os gostos vão ser diferentes. Hoje eu comi aqui no hotel, até recomendo o restaurante daqui para vocês, fiquei muito encantado, um serviço muito eficiente, uma comida muito boa. Eu comi um estrogonofe apresentado de uma maneira completamente diferente, com outro tipo de cogumelo, com menos molho do que o normal, e estava delicioso. E amanhã eu posso ir num outro lugar que vai estar com mais molho, pode estar bom também. Acho que é difícil você falar em padrão com profissionais diferentes, cozinhas diferentes, né? Mas vou deixar os donos ali de restaurantes falarem. Eu acho que vai muito do tipo de gastronomia, né? Tipo assim, se quiser um fast food, um hambúrguer, vai estar lá, picanha, hambúrguer de 150 gramas. Agora, eu acho que dependendo do tipo de casa, por exemplo, né, os negócios nossos, todos têm ficha técnica e padrão ali, e quando sai, não vou falar nunca sai, não, mas eu acho que tem uma referência ali do lugar onde você está indo, né? Então, né, e eu acho que, né, o próprio caso do Dandan aqui, tu tem um padrão de ficha técnica, de tudo, agora nem sempre vai estar no cardápio do restaurante um carbonara com X gramas de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, mas eu acho que você vai para um restaurante que você já sabe ali, né, até a própria foto está postada no Instagram, o prato vai ser aquilo ali e tudo mais, né? Então, eu acho que é o tipo do negócio. A busca do padrão tem que ser uma constância pelo estabelecimento, né? O meu padrão é o estrogonofe desse jeito, o meu estrogonofe desse jeito. Nem sempre o restaurante, como uma empresa feita por gente, consegue. Então, mas acho que dentro do que você está focado ali, você tem que estar buscando sempre o padrão. Não, e até porque o que nós estamos vivendo hoje, tipo assim, o tanto que o valor das matérias-primas estão subindo, se você não tiver isso muito bem aferido e no limite, chegou 2 sextas-feiras atrás, eu estava saindo do restaurante uma sexta e o meu cara de compras do grupo me parou: Fred, do céu, o que a gente faz? Eu fui comprar filé de ontem para hoje, o filé de todos os lugares aumentou 25%. O que a gente faz? Vai dar tempo de passar isso no cardápio? O que a gente faz? Então, são coisas que a gente está enfrentando hoje nesse período aí turbulento de falta de produto, de dificuldade, de tudo, né? Pô, até cerveja está faltando, a gente estava falando anteontem. Já subiu mais 25 já. Então, se você não tiver sua ficha técnica feridinha ali e saber seu custo certinho, você se lasca. O que eu acho mais que a gente tem que fugir, o que eu acho que tem uma padronização ruim no Brasil, é que vários cardápios são muito semelhantes. Então, é um cardápio que se obriga a ter massa, carne, frango e peixe. Esqueçam isso não existe mais. Você não pode ter tudo isso no seu cardápio, porque você vai ter que ter um estoque, vai ter que fazer tudo bem feito, porque se não fizer justamente aquele prato, você fala, vou botar o frango, mas o frango não vai ser o meu forte, vai ser justamente o cara que vai lá comer o frango que vai falar mal do frango. Então, isso existe muito na Europa, principalmente na Espanha, na Itália, na França, que é a cozinha do mercado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil é isso. A gente vai ter que ter cada vez mais a cozinha do mercado. É claro que casas especializadas como o Chalezinho vão ter um pouco mais de dificuldade nesse setor. Vão ter que fazer outro tipo de adaptação. Mas, se a gente tem a carne subindo 25% todo dia, você não vai conseguir passar isso para o consumidor. Então, você vai ter que buscar alternativa, né? Eu cozinho cada vez menos, mas eu faço um prato que meu filho adora, que eu faço um espaguete com tomatinho cereja. Poxa, em São Paulo o quilo do tomate está R$14, não sei aqui em BH quanto está. Eu mudei completamente, estou fazendo com abobrinha. Pô, é diferente, mas ele adorou do mesmo jeito. Então, é uma adaptação, eu me recuso a pagar R$14, R$15, R$16 um quilo de tomate, enquanto a abobrinha está R$3. Então, os cardápios vão ter que ser repensados, eu acho, nesse novo momento. Você não vai poder ter tudo mais, você não tem espaço para estoque, você não tem capital de giro, sabe? Então, se você for no mercado e o peixe estiver mais barato, acho que aquele dia você vai ter que fazer o prato do dia, vai ser peixe. Claro que você vai ter que ter os seus clássicos, que são eles que vão atrair a clientela mais fiel, mas a cozinha de mercado é tendência, não tem como fugir disso, porque principalmente no Brasil, que a gente não tem esse controle de preço, cada um vai subindo de acordo com o que deseja, né? Porque a gente está num momento, gente, que é assim, subiu a gasolina, o cara fala, não, então vamos subir o pãozinho,
sabe? Não tem nada a ver. Às vezes o preço do quilo da farinha caiu, mas o cara vai subir o preço do pãozinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aproveitadores do momento de crise. Sempre foi assim aqui, a gente tem que ficar de olho, e vocês que estão na área de restaurantes, acho que tem que partir para isso. Bom, a gente chega aqui ao fim, eu queria agradecer aqui o Pedro, obrigado pela presença, o Daniel, o Frederico, a Simone, acho que foi bastante proveitoso aqui a conversa para essa volta, né? E que BH continue sendo essa capital fantástica da gastronomia, seja ela desde os botecos, dos bares, aos grandes restaurantes. Obrigado também para quem nos prestigiou aqui. Até já. Obrigado.